Olá pessoal, estou aqui no interior de São Paulo a convite de uma pessoa que conheceu o meu trabalho através da radiestesia e hoje nós viemos analisar a casa dela, fazer todo o mapeamento dentro da radiestesia para a gente fazer alguns movimentos e esses movimentos eu vou explicar para vocês lá dentro da casa, para a gente sair um pouco fora desse barulho da ambiência, né? Mas hoje a gente vai fazer radiestesia e vai fazer todo o tratamento energético nessa grande casa aqui no interior de São Paulo. Então eu convido a vocês a virem comigo conhecer essa casa linda e maravilhosa para que você possa, junto de mim, analisar e ver quais são os desequilíbrios que tem essa casa. Claro, se tiver desequilíbrio. E daquilo que a gente encontrar dentro da casa, a gente vai reformular toda a energia e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso para deixar uma casa mais harmônica, uma casa mais saudável e principalmente com a sua energia, a energia pessoal, através da intenção daquilo que te gera as coisas boas e realizadoras. Então, lá dentro eu vou explicar para vocês o passo a passo do que nós iremos fazer na casa. Vamos conhecer a casa comigo. Harmônica. Aqui a gente já tem um lavabo, um banheiro, uma visita e os familiares também acabam usando, né? Algo muito bonito, muito bonito. Toda a composição da casa. Aqui atrás fica o vaso, mas enfim, dá 360 graus, a porta por onde a gente entrou, muito grande a porta, né? Dar um distanciamento aqui, pronto, olha só, o conjunto inteiro. E aqui a gente tem um escritório onde a pessoa trabalha. Mas enfim, vamos conversar um pouco. Olá, eu me chamo Rodrigo Petin, eu sou um terapeuta holístico, já trabalho há bastante tempo como terapeuta e eu sou um radiestesista que trabalha com a técnica, a pesquisa, a análise de radiestesia e na prática com a radiônica. A radiestesia sempre anda junto da radiônica e vice-versa. No entanto, a ideia hoje é a gente analisar essa casa. Então, o que tem a ver a parte terapêutica com a parte da radiestesia? É muito simples da gente entender. Às vezes, uma pessoa que está num desequilíbrio físico está passando por um desequilíbrio emocional. Algumas outras vezes, o desequilíbrio emocional não está na consistência de alguma coisa que aquela pessoa, algum problema que aquela pessoa está passando. Não, está simplesmente pela composição do terreno onde ela vive. Então, às vezes, né, tem muitas pessoas que acreditam que está acontecendo alguma coisa dentro de casa e está sim. Mas não é em decorrência de ordem espiritual, não. Mas é em decorrência do solo da onde você vive, da geopatologia. O que é geopatologia? Desequilíbrio patológico, patologia. E geo é o estudo da Terra, o estudo da vida sobre a Terra, tá bom? Geobiologia, né? É uma ciência hoje que retrata várias faculdades no Brasil. Alguns lugares, como Portugal, Alemanha, França, Espanha, já trabalham junto da geobiologia há muitos anos. A consistência desse assunto se deu ainda na década de 1945 pelo Dr. Ernest Hartmann, que descobriu os pontos de energia em volta da Terra. Se está em volta da Terra, então tem na sua casa, tem na minha casa, são pontos de energia naturais do sistema. Só que para nós convivermos em cima desses pontos desvitaliza o corpo físico e o corpo emocional. Coloca você em desequilíbrio e aí você fica propenso a doenças. Agora, dentro do estudo da geobiologia,
O que ela estuda? Ela estuda a composição do terreno. Se passa rio debaixo do seu terreno, se tem alguma nascente debaixo do seu terreno, se foi feito aterro, se o seu terreno foi aterrado. Sabe quando a gente faz terraplanagem? Então, se for aterrado, se não foi, se foi tirado terra de lá, desse terreno, se tem aclive ou declive. Na cidade onde eu moro a gente chama de barranco. Tem algum barranco aí perto da sua casa? A sua casa fica em cima de um barranco ou fica abaixo do barranco, onde tem aquele paredão, aquele terrão inteiro, né? Que algumas pessoas até precisam fazer um muro de arrimo, né? Para poder segurar aquela montanha inteira. Então perceba, muitas pessoas me procuram falando: Rodrigo, mas não é bom ter água no solo? É bom, desde que fica distante de você. Por quê? Porque aonde passa aquela nascente, a composição do solo junto do fluxo da água gera uma corrente contínua que desvitaliza o ambiente. Já é de dito popular muito antigo que se dizia assim: não se deve morar próximo a uma nascente ou sobre um veio de água, dá artrite, artrose, dá dores em todas as juntas. Olha só, não é? Daqui a pouco a gente junta tudo e joga fora também, porque é dor para tudo que é lado. Mas então, o Dr. Ernest Hartmann, desde 1945, ele começou a estudar pessoas que dentro de uma mesma área, vamos pegar essa área, vamos chamar ela de bairro. Então, quando ele começou a atender pessoas, ele percebeu que na hora que ele ia preencher a ficha do paciente dele, as pessoas moravam na mesma região. E aí todas aquelas pessoas estavam com um problema muito sério de saúde, que era o câncer. Algumas outras pessoas não tinham o câncer, mas tinham uma propensão e também problemas de saúde físico, como dores agudas pelo corpo inteiro, fora as inconstâncias, outros desequilíbrios gerados, que seria a insônia, a irritabilidade, às vezes até o desespero, a tristeza, muita tristeza. Naquela época se chamava de angústia. Hoje a angústia a gente fala de depressão. Então, depressão. Por quê? Porque quando a gente está em volta dessa cadeia desarmônica, desvitaliza nós, seres humanos, a nossa natureza normal. Então, nesta hora, se tiver um rio que passa debaixo da sua cama, é bem provável que é ele que é o causador de toda a dor que você está sentindo. Provavelmente é ele que é o causador da sua insônia. Provavelmente é ele o causador de todo o desequilíbrio da sua casa, que você não consegue ficar dentro dela. A casa é linda, mas você não consegue ficar dentro dela. Não consegue, tem alguma coisa ali que não está legal. Aí, numa razão lógica, a gente vai chamar quem? A gente chama até o padre da cidade para fazer o trabalho dele aqui, fazer a reza, a missa, né? Para poder fazer a limpeza da nossa casa energeticamente. O padre vem, faz uma missa dentro da sua casa, na hora que ele vai embora, as coisas continuam prevalecendo em desequilíbrio. Você continua naquele sentimento. Então perceba a diferença, né? A gente elevar a frequência do nosso ser estabelece a gente um padrão de energia, um padrão vibratório diferente do que nós estávamos. Então a gente deu um up, né? A gente cresceu, a gente elevou a nossa frequência, mas a casa ainda continua doente. Então a gente elevou a nossa frequência, mas não mudou o padrão da casa. Por quê? Porque a ferida, a usina geradora desse desequilíbrio é o solo, é onde você mora, é a geometria da sua casa. São os materiais que você usou para a construção da sua casa. É a disposição dos móveis, é a pintura que você usou, é a disposição dos materiais que você colocou dentro da sua casa, é a disposição de toda a parte, não só da arquitetura, mas decorativa também. É a parte da luminosidade de dentro da sua casa. Então perceba a grandeza que se tem dentro da radiestesia na análise consistente sobre tudo isso que eu falei, para a gente chegar num fator, num denominador comum, para te trazer o equilíbrio e o bem-estar. Então, os desavisados, né, acreditam que fazer orações, rezar dentro de casa, de repente a gente coloca até um altar naquilo que a gente acredita, naquilo que gosta, né?
acreditando que aquilo vai trazer uma boa energia. E ele vai trazer uma boa energia, só que você vai morrer feliz, porque o problema que gera toda a desvitalidade do seu corpo, do seu ser, continua ali. E aí você é uma pessoa que sempre eleva o seu encargo, mas vai morrer desvitalizada com problema de saúde. Então não é mais interessante a gente trabalhar o que realmente está causando o problema em você? Agora, nós temos um fator muito grande aqui. Eu costumo dizer que, infelizmente, é assim, né? Eu acreditava que era só no nosso país, no Brasil. Mas, enfim, o Brasil ele tem essa propensão, né? Mas os outros países também. Mas o Brasil, ele está nessa propensão mais aguçada, muito forte, né? As pessoas, muitas vezes, caracterizam um estudo sério dentro da pesquisa, da análise sobre as energias de forma, que é o vínculo da radiestesia, né? Rodrigo, o que é isso? Isso é um assunto de extrema importância e uma complexidade do tamanho do universo para a gente debater. Só que não vai ser nesse vídeo que eu vou conversar com vocês. De repente eu faço um outro vídeo para que a gente possa dar entendimento sobre as energias de forma. Toda forma provém de uma frequência, de uma energia. Quando você vê o arco-íris, aquelas cores, as 7 cores do arco-íris, você está enxergando pela escala cromática. Então ela é visual aos seus olhos. Se ela é visual, é porque a frequência dela faz com que você enxerga ela. Mas existem outras cores que são invisíveis, que é numa escala que está numa cromática diferenciada e seus olhos não enxergam. Então as cores que você está enxergando no arco-íris são frequência. Se você for buscar aquelas cores, o vermelho, qual é a frequência que ele representa? Ele está em quantos gigahertz ou hertz de frequência? Ou nanohertz de frequência? Então você começa a entender que aquilo é uma frequência. Que se é uma frequência, então aquela frequência faz parte da minha natureza. Perceberam? Então para o vermelho é uma frequência, para o amarelo é outra frequência, para o laranja é uma outra frequência, para o verde, para o azul, para o violeta, são tudo frequência, que está à nossa volta. Se eu pegar um borrifador de água aqui e borrifar água contra o sol dentro da minha casa, vai aparecer um mini arco-íris. O que isso está mostrando? Que a composição daquelas frequências que retratam aquelas cores é a energia imanente que a gente chama. É a energia que dá consistência à vida para que eu possa existir e você também. Então perceba o grau de entendimento sobre uma análise, sobre uma pesquisa. É muito diferente da ideologia dessas energias mais esotéricas, né? Esotéricas que eu digo são energia muitas vezes deduzida pela pessoa dentro do critério que ela quer acreditar. E aí geram deduções, e quando você deduz alguma coisa, você começa a criar dentro daquele seu entendimento fatores que não vai ter mais fim, porque a mente foi feita para criar, então você cria, né, várias situações que fogem da realidade, de uma realidade verdadeira, né? É do seu sentimento, né? É aquilo que você consente por ter sentido e ter achado de achar, mas não de ter analisado, de ter o entendimento, a consistência do aprendizado. Essa é a diferença. Então, aprender a radiestesia, a gente começa a perceber o tamanho da responsabilidade que é, a tal ponto que eu estou dentro de uma casa de uma pessoa que me conheceu e pediu para eu vir fazer análise. É mais uma casa. Se você olhar aí no meu canal do YouTube, você vai ver várias outras casas que eu trabalhei. Então, é um assunto muito sério mesmo, e é um assunto muito extenso.